gente, estou eu aqui de volta. Como eu prometi, eu quero criar um ritmo com você. Eu quero que você se acostume comigo, com as minhas palavras, com as minhas ideias e comece a trocar comigo informações, seus pensamentos, seus sentimentos, para que a gente possa construir experiências luminosas com um caminho de luz. Hoje eu estou mais ou menos organizada. Eu decidi que eu vou começar falando sobre a experiência luminosa, o que vem a ser a experiência, o que a caracteriza, né? Depois eu vou falar sobre o caminho de luz. Porque integrando esses dois temas, a experiência luminosa que a gente tem com o nosso caminho, né? O nosso caminho que seja amplo, nosso caminho de luz. A gente consegue trocar sentimentos, ideias, intuições. Então, é importante falar sobre isso, né? Eu gostaria muito de começar pela experiência do sagrado, do transcendente, do transpessoal. A experiência é sempre uma vivência de algo que experimentamos, de algo que vivenciamos junto à natureza, junto ao ambiente. Então, não exige que a gente tenha uma crença, uma fé para que essa experiência aconteça. O que não exige, não precisa. Por exemplo, eu vejo fogo, aí eu não sei que o fogo queima. Eu vou lá e coloco a minha mão no fogo. Eu vou sentir o que acontece, qual reação que acontece da minha mão no fogo. Então, esse sentimento é meu, é próprio, é subjetivo. A dor que eu senti ao tocar o fogo também me pertence. Não preciso ter fé, nenhuma lógica racional que explique a minha dor, nada. Ela é minha, eu senti, eu sei que eu senti. Minhas mãos estão queimadas, eu sei que ela queimou. Então, não precisa ninguém falar que o fogo queima, porque eu já sei, eu experimentei, eu experienciei isso. E assim, é a dor que a gente sente. Eu senti a dor da queimadura. Não adianta eu querer falar para você como que é essa dor, tentar explicar para você essa dor. Ela é subjetiva, ela depende das minhas vivências anteriores, do meu vocabulário, de como eu vou poder externar essa dor. Senão não tem como eu externar essa dor. Por que eu tô falando tudo isso? Porque na experiência luminosa da semana que passou, a Dona Francisca voltou. A Dona Francisca é uma pessoa incrível, incrível mesmo. Ela é uma senhora, sabe aquela senhora que dá vontade de abraçar? Então, ela tem aquele espírito assim, de doadora, de caridosa. Ela tem uma alma muito bonita, uma alma singela, assim, doce. E ela sempre vai no canal do Paulo, nas Experiências Luminosas, e conta as histórias que ela vivenciou, como ela sentiu, como que aquilo tocou o coração dela, como aquilo tocou o entendimento dela, como que aquilo reverberou na vida dela. E a forma como que ela conta, como ela narra, é muito interessante, porque ela faz de uma forma tão, como vou dizer assim, carismática. Ela tem um carisma, sabe? E ela vai contando as histórias dela, me faz remeter à minha infância, quando eu ficava na beira do fogão, a lenha, ouvindo meus tios e avós conversando. E é uma coisa que era para mim mágica, e ouvir a Dona Francisca é para mim uma coisa especial. Essa semana ela trouxe uma história muito interessante. Eu vou falar por alto, porque eu quero só falar o que o Paulo disse. Depois vocês vão lá, eu vou deixar o link aqui embaixo, né? Vocês vão lá e escutem a história da Dona Francisca. Não precisa assistir, só escuta, escuta. Porque se você escutar, vai tocar teu coração. Então, ela contou uma história bem, eu posso dizer que é triste, mas ao mesmo tempo teve uma superação, né? E o Paulo comentou: pois é, como pode, né? O filho ficou preso não por causa do amor da mãe, ele não conseguiu partir para outras dimensões porque ficou preso por causa da raiva da mãe.
por causa do ódio da mãe. Mas como assim o ódio da mãe? Que isso? É porque o filho, esse filho dessa mãe, foi assassinado e essa mãe não perdoava, estava com um ódio enorme de quem o matou. E ele não conseguia sair dessa dimensão e ir para outra dimensão, continuar o caminho evolutivo dele, porque a amargura, a raiva, o ódio da mãe dele o prendia tristemente aqui no planeta Terra. E esse espírito apareceu para Dona Francisca. Bom, eu não vou contar a história, é a experiência dela, vocês vão ter que ir lá escutar e se encantar com as palavras dela e a explicação. E foi feito um trabalho, foram rezados 7 missas, a mãe tinha que participar, e isso conseguiu libertar o coração da mãe, daquela raiva, daquele ódio, e libertou o filho para que ele seguisse nova caminhada, continuasse a caminhada evolutiva dele. Eu vou falando e vou ficando arrepiada, tão emocionada com isso, porque olha só, às vezes a gente acha legítimo, né? O Paulo ainda falou, é legítima a dor da mãe. Só que essa dor que a gente legitima, que a gente dá razão para ela é também uma prisão. Ela aprisiona, ela fecha, ela não deixa a luz passar. A luz está aqui, mas ela está aprisionada. O que acontece quando a gente aprisiona a luz? A gente fica na escuridão também. A luz nunca deixou de existir, a luz está ali. Mas como a gente está tão amargurado, a gente está tão sentido, tão cheio de ódio, de raiva, de sentimentos negativos, que a gente fica incapaz de ver o outro lado. A gente não consegue acessar a luz, a gente fica com os olhos tampados mesmo para a beleza da vida. Então, é importante, eu estou trazendo isso tudo aqui, como eu vou repetir, né? Porque eu desejo que minhas palavras consigam tocar o teu coração e fazer você participar dessa campanha de caminho de luz com experiências luminosas. Ah, mas eu não tenho experiência luminosa, como é que eu vou fazer? Eu nunca tive uma experiência luminosa. Olha, eu acredito que todos nós temos o potencial de ter experiências luminosas. Ah, mas eu não tenho, nunca tive. Tá, tudo bem, você não tem, nunca teve, concordo. Acontece que a gente está tão desligado do presente, do momento, mas tão fechado na gente mesmo, que fica impossível de enxergar. A gente não enxerga nada, a gente parece que tem uma viseira assim, a gente não consegue ver nada. Agora então, com essa mania de celular, parece que as pessoas estão hipnotizadas assim, robotizadas. Elas não enxergam mais nada, a não ser o que está dentro dessa telinha pequenininha aqui. Aí o que acontece? A gente perde o sentido, a gente perde o contato com a realidade, porque a gente está vivendo uma realidade virtual, uma realidade que não é nossa, fictícia, que às vezes, muitas das vezes não é real, né? É uma verdade, não que uma verdade que alimenta, que sustenta, que dá estrutura para a gente crescer. Não, é uma realidade que oprime, que angustia, que deixa a gente triste, traz vários sentimentos que não são sentimentos construtivos, não são sentimentos luminosos, né? Então as experiências não podem ser luminosas, vai ser uma experiência pobre, uma experiência sem vida, sei lá, não sei, não encontro uma palavra para definir, uma experiência sem valor, sem importância relevante para a nossa existência, para a nossa vida. Então, o que acontece? Se a gente não está ligado nem no dia a dia, como é que a gente vai ter uma percepção luminosa? As percepções luminosas estão aqui o tempo todo ao nosso lado. Você passa e pergunta assim para a vizinha, você viu aquela flor, que linda? Que flor? Não vi flor nenhuma, não. Ficando doida. Aquela menina que tem ali na minha casa, perto do portão, ah, eu nem vi, passei tão distraída. A gente não vê uma flor, a gente não vê um cartaz, a gente não vê nada, a gente só tá com um olhar assim muito limitado, porque a gente não está presente, não está naquele momento. Ah, mas eu estava só caminhando. Mas mesmo quando você está só caminhando, você não está só caminhando. Olha o caminho da luz. Você está percorrendo
um espaço, você está desbravando um local, você está conquistando novos saberes, novas amizades, novos sorrisos. Então você tem que estar presente. Eu sei, eu também acho difícil. Tem época que eu não estou presente, estou voando. Mas se eu estou presente, a minha percepção, a minha capacidade de observar, ela aumenta, ela amplia. Eu vou ver muito melhor. Eu vou perceber muito melhor. Muitas coisas que estão no meu caminho eu vou perceber, eu vou notar. E a maioria das pessoas não vão perceber porque elas estão com o olhar muito limitado, muito fechado e muito distante daquilo que é real. Nesse sentido, o que acontece? As experiências não vão ser luminosas e vai depender dessa telinha aqui para saber o que está acontecendo, para determinar o que eu vou sentir. Ou seja, nem o que eu vou sentir, eu vou ter a liberdade, porque eu estou envolvida com essa tela e essa tela está me dominando. Essa tela está me ditando quem eu sou, como eu posso fazer, como eu devo ser. Essa tela está limitando a minha existência, a minha experiência aqui no planeta Terra, porque eu estou aqui, fechada, presa aqui, estou presa, não saio daqui, não tem como sair daqui, é difícil, eu não alcanço nada além do que está aqui. E pior de tudo não é isso não, crianças com essa telinha na mão. Eu não quero dar conselhos, não quero ser chata, mas eu peço, por favor, eu amo as crianças, deixa as crianças presas nas telas, solte as crianças, mostre a natureza para as crianças, os passarinhos, o vento, a chuva, o sol, o frio. Mostra para as crianças a natureza, coloque a sua criança interior também. A minha criança está sempre brincando, para sentir a natureza, para respirar um ar puro, um ar que vem de fora, não o ar que está dentro da nossa casa, já contaminado, fechado, um pouco renovado, se as janelas não estiverem abertas, mas um ar que está livre, amplo, para a gente poder respirar profundamente, encher o pulmão de ar e soltar o ar, soltar, viver. Porque a gente não precisa pensar para respirar, é automático. Mas se a gente pensa para respirar e absorve e respira com vontade de respirar, é uma coisa tão satisfatória, é uma experiência transcendental, é uma experiência mágica. Eu sempre acho isso tudo muito mágico. Então, o que eu estou querendo falar nessa história toda? Vamos fazer uma recapitulação, né? Que eu tenho que me organizar para não confundir nem confundir vocês. Eu quero vocês adeptos ao caminho de luz e das experiências luminosas. E o que eu quero dizer é que a gente só vai ter uma experiência luminosa a partir do momento que a gente sair de dentro da gente, sair de dentro do umbigo, né? E olhar o mundo e estar presente para o mundo, se colocar presente inteira, não deixar uma parte minha. Estou aqui falando com você, mas pensando num problema lá atrás, ou pensando na consulta que eu vou ter logo mais. Então eu não vou estar inteira. Se eu estou pensando na consulta e não estou aqui ouvindo você, falando com você, eu ouvi você, eu não vou ouvir, só no meu coração que eu te escuto. E eu adoro escutar você. Adoro, é verdade, e eu te escuto. Depois, com o tempo, eu vou contando as minhas experiências luminosas para você. Porque eu tenho várias experiências luminosas. Quem sabe o Paulo me convida, né? E aí eu conto para ele, todo mundo vai ficar sabendo as minhas experiências luminosas. E eu tenho essas experiências luminosas porque eu fui criada num ambiente muito natural, em contato com a natureza. Eu fui criada de forma livre, porque não havia perigo. Era uma vila, todo mundo se conhecia e tudo era delimitado de uma forma segura. Era seguro estar ali. Eu me sentia segura em estar ali naquela vila, em contato com a natureza, em contato com as outras crianças, em contato com os adultos. Naquela época tinha uma divisão assim, ó, adulto aqui, criança aqui. Mas eu era uma criança meio intrometida. Eu sou uma criança meio intrometida, sou curiosa. E eu gostava de ficar ouvindo as conversas. Eu não falava nada, talvez eu nem tivesse um vocabulário para expressar o que eu estava sentindo,
ouvindo as conversas, os causos, as prosas. Então, eu acredito que eu não tinha vocabulário para isso ou aquilo, para contestar, para perguntar, para questionar, porque eu ainda era muito criança. Eu até estava pensando, eu assisti aquela novela A Viagem com a Eva Vilma. Eu tinha 8 anos. Eu não lembro da novela, não lembro. Você fala assim, o que acontecia na novela? Eu lembro muito por alto, mas eu lembro que era um compromisso sério. Eu passava o dia inteiro livre, passava o dia inteiro na natureza, mas quando eu via, não via pelo relógio não, via pelo tempo, olhando o céu. Opa, tá na hora da novela, opa, tenho que correr atrás com aquela novela. Eu realmente não tenho lembranças do que eu pensava, o que eu sentia. É como eu te disse, o meu vocabulário era restrito, eu não tinha um vocabulário tão amplo assim, é igual a minha linguagem em inglês, em alemão pior ainda. Então, es tut mir leid. Eu não tinha palavras para externar o que eu sentia. E como eu não externava o que eu sentia, eu tenho essa memória emocional de que era um compromisso sério de assistir a novela, mas eu não tenho a memória descritiva do que acontecia, como aquilo interferia dentro de mim, qual a reação que aquilo despertava em mim. Essa descrição eu era carente de palavras para colocar em palavras tudo aquilo que eu estava vivenciando. É a mesma coisa, eu queria explicar o que eu sentia quando eu corria livremente pelos meio das árvores, no meio das plantas, no meio da rua. O que eu sentia debaixo daquela chuva. Eu adorava tomar chuva, eu gosto de tomar chuva até hoje. Debaixo de chuva, eu não tenho palavras para expressar o que eu sentia. Eu só sei que eu sentia alegria de estar debaixo da chuva, alegria por escorregar no morro, assim, a roupa ficava bem vermelha, que a terra é vermelha. Coitada da minha mãe que tinha que lavar, né? Mas eu era só uma criança rebelde. E eu adorava escorregar no morro, eu não subia em árvore. Aí se eu falar que eu adorava subir em árvore é mentira, porque eu tinha medo de altura. Eu ainda tenho um pouquinho de medo de altura, mas não é assim. Eu subia numa árvore lá em casa, porque ela era tipo um banco assim, eu conseguia ficar mais alta assim, e eu gostava de ficar ali pensando. Eu lembro que eu pensava, isso até eu lembro que eu pensava, mas eu ainda tinha 8 anos, mas era uma coisa que me preocupava na minha experiência escolar. Aí era uma coisa mais concreta, né? A viagem era era um fato inusitado, que eu não, assim, ouvia histórias de fantasmas, que eu ouvia os causos que quando as pessoas se reuniam, gostavam de contar, e eu era fascinada por essas histórias. Eu sou até hoje. Eu acho super interessante. Enfim, eu estou aqui nessa primeira parte para falar sobre as experiências luminosas e para te convidar a escutar a Dona Francisca. Eu vou continuar porque eu quero falar sobre o caminho da luz. Caminho de luz. Eu vou falar, vou tentar, né, reproduzir as ideias do Dr. Sérgio. Ele faz uma coisa que eu acho maravilhoso, que eu faço sempre. Pegar energia, vamos pegar energia, ele fala, vamos captar energia, nossas mãos é uma varinha mágica, ele já falou, tá vendo? É uma varinha, é como se fosse uma varinha. E eu tenho poderes de cura nas minhas mãos. Eu aprendi isso numa situação até inusitada. Eu sempre gostei muito de estudar, e eu fui eleita a presidente de classe, então eu era presidente. E eu me sentia responsável pela turma, porque eu era representante de turma, então eu era responsável. Se acontecia alguma coisa ali, eu me sentia responsável se eu não desse uma solução ou se eu não contornasse aquela situação. E 2 amigas começaram a brigar, e a gente estava no 3º andar, e eu fiquei tão assustada porque eu não sabia como apaziguar as colegas, né, para elas pararem aquela briga, e tive um temor muito grande. Eu fiquei tão assustada que eu pensei assim, nossa, uma pode machucar muito a outra, eu não quero. E eu fiquei mas tão assustada que eu perdi a minha visão. E aí no fim as meninas pararam de brigar porque eu comecei a passar muito mal. Aquilo foi demais para mim. Eu não tive estrutura emocional para compreender, aceitar e transmutar aquela situação de briga.
E aí me levaram lá para baixo, para a recepção, me acalmaram, aí foi indo, a minha visão voltou. Eu perdi a visão, é uma coisa simples, a gente pode explicar isso. Eu não queria ver aquilo, não queria de jeito nenhum ver duas amigas minhas brigando, duas colegas de classe num atrito, não queria ver aquilo. Então é uma coisa natural, eu não consegui enxergar mais, porque eu realmente não queria ver aquilo. Aquilo era triste demais para mim. E eu me sentia muito responsabilizada por aquela situação. E nessa história toda, eu fui abençoada, porque tinha uma escola que era particular, e tinha nessa escola um padre, ele era parapsicólogo, Padre Avril, e eu fui encaminhada para ele, porque eu estava tão desestabilizada emocionalmente, porque a escola decidiu que eu tinha que conhecer o Padre Avril, eu tinha que participar toda semana lá, ter uma consulta, um encontro com o Padre Avril. E foi para mim mágico, porque ele era parapsicólogo e foi ele que me ensinou a trabalhar com as mãos, a curar as pessoas. Então é a energia do caminho da luz, existe energia. Eu pensava que todo mundo tinha esse poder, mas sempre me fala, não, é quem tem o dom da cura. Mas até hoje eu acho que se a pessoa acreditar, fechar os olhos e acreditar aqui nessa experiência, eu acho que precisa de crença. Eu não preciso, porque eu sinto, na hora que eu atrito as mãos assim, a minha mão enche de energia. E se eu chegar perto de você e passar no seu rosto, você vai sentir a energia. Porque a energia tá aqui, ó. Ela é palpável para mim, eu a toco. Eu a tenho aqui, eu a sinto em todo o meu entorno. Ela está aqui comigo. Eu consigo manipular, eu vou fazendo assim, eu vou pegando cada vez mais energia, eu vou afastando delicadamente e vou sentindo que vai formando uma bola bem grande entre as minhas mãos. E eu posso pegar essa bola e jogar para você. E eu jogo. E ela cura. E realmente cura, é uma coisa muito interessante. Eu teria até que contar essa história, acho que eu vou contar. Então lá na escola logo eles descobriram que eu curava. Chama aquela menina lá da sexta série C para ela curar aqui, que tem uma menina com muita dor de cabeça. Então eu descia, ia lá, eu fazia isso com o maior carinho, ia lá, aplicava minhas mãos, pegava a energia, ia até na pessoa, pegava a energia dela, eu sentia a energia dela, porque eu aprendi assim, eu estava trocando, pegando a energia da pessoa que estava doente, eu a sentia e depois colocava energia nova na pessoa. O padre me ensinou que depois que faz essa troca de energia, eu tenho que limpar as mãos, tenho que sacudir assim, ou lavar muito, até o antebraço, numa água corrente. E eu nunca tinha uma água corrente por perto. Então a única coisa que eu tinha para jogar essa energia que não era boa fora, era sacudindo assim. E eu sacudia. E naquela época, existia muito preconceito contra as outras religiões que não fossem católicas, era um preconceito muito grande, principalmente com a Umbanda, então era macumbeira. Aí um amigo meu, colega de classe, ele ficava assim, macumbeira, macumbeira. Eu nem ligava, tava nem aí mesmo, eu sabia o que eu tava fazendo, eu gostava do que eu tava fazendo, eu me sentia bem e tava tudo bem. Mas eu sempre explicava pra ele, eu tinha essa paciência de explicar, não, você não tá entendendo, Valdir, isso aqui eu tô jogando a energia ruim fora para que só a energia boa fique na pessoa. E isso já ia tempos, já, muito tempo já. Eu era sempre chamada, ele sempre estava por perto, não sei porquê, se ele tinha curiosidade, não sei o que era. E ele estava sempre lá gritando, macumbeira, macumbeira. E um dia, chegou uma menina pra mim, era bem pequena, ela devia ter uns 8 anos, por aí. Eu tinha uns 12, 11, 12, mais pra 12. E ela, fui tirar a dor de cabeça dela, a dor de cabeça daquela menina era insuportável, era horrível, era uma dor, nossa, era uma dor horrível, não tenho palavras para descrever, a minha subjetividade não consegue descrever a dor daquela menina. E aí, eu tava lá jogando fora, o Valdir gritando, macumbeira, macumbeira, e a dor era, não sei se a dor me desnorteou, eu não sei se eu fui inspirada, eu não sei. Eu só sei que eu decidi que eu ia jogar energia no Valdir
para ele sentir a dor da menina, para ele poder entender que aquilo era real, não era uma brincadeira, não era um feitiço, não era magia. É magia, né? Tudo para mim é magia. Não era nada de mal, não era nada que fosse prejudicar qualquer pessoa. Tanto é que quando eu jogo a energia fora, eu imagino que essa energia vai ser transmutada em energia de luz, que ninguém vai pegar, nada vai pegar essa energia. Só que nesse dia eu tive intenção, eu realmente tive intenção. Onde a gente tem intenção, o foco aumenta, né? Eu tive a intenção que ele sentisse a dor da menina, para ele compreender o que eu estava sempre falando para ele era real. Não era uma invenção da minha imaginação, era uma coisa que estava realmente acontecendo. E eu joguei a energia nele e fui. Estava na hora de ir embora para casa. Eu terminei de fazer a imposição de mãos lá na menina, fui para casa, joguei a energia ruim no Valdir. E a gente estava pela manhã, passei a tarde inteira lá em casa, tranquila, tudo. No dia seguinte, de manhã bem cedo, o Valdir estava transtornado. Ele começou a me chamar, eu recebi um upgrade nos meus títulos. De macumbeira eu passei para bruxa. Aí ele estava assustado, falou assim, ai, ela é uma bruxa, não chega perto dela. Ele evitava o máximo que ele podia ficar perto de mim, porque ele passou a me considerar realmente uma bruxa. E ele não podia me ver. Ele contou que passou, não contou nem pra mim, contou pra turma, né? Que passou mal a tarde inteira, com uma dor de cabeça horrível, que nada curava aquela dor de cabeça, nenhum remédio curava, nenhum medicamento curava aquela dor de cabeça. Só no dia seguinte que ele acordou sem a dor de cabeça. Enfim, ele entendeu, mas ele não aceitou a forma como eu ensinei. Ele entendeu, mas não aceitou, e foi assim que eu passei a minha mensagem para ele de forma mais concreta, mais exata. O Sérgio fala do caderninho para a gente escrever, desabafar, desenhar, colocar nossa criança em ação, né? Eu mostrei para vocês que eu estava fazendo meu projeto, que era a minha agenda, estão elas aqui, todas feitas à mão, costurada à mão, tá vendo? Esse detalhe, não, esse não tem muito detalhe. Esse detalhe aqui, eu criei assim de última hora. Não sei se dá pra perceber esse detalhe que eu fiz com a linha. É costurado, tá vendo? Esse caderno tá costurado. É um caderno criativo. Eu fiz 10 desses aqui. E aqui tem histórias, espaço, calendário. É uma agenda para 2026. Tem várias capas. Essa capa aqui, por exemplo, deixa eu tirar isso aqui. Essa capa aqui, por exemplo, foi feito esse desenho foi eu que fiz e fiz de olhos vendados. Eu pintei com olhos bem abertos. E olha que interessante que é assim, eu fico apaixonada. Tá vendo? É tudo costurado, com os detalhes direitinho. E essa é a agenda de 2026. Eu vou mostrar rapidinho cada capa. Frente, verso, tudo foi eu que fiz, tudo feito à mão. Eu mostrei pra vocês, né, no primeiro episódio que eu estava fazendo. Por que eu tô falando em ter um caderno criativo? Por que é importante ter um caderno criativo? Primeiro, porque se é uma agenda, te organiza. Já te facilita bastante. Porque aquilo que você tem que ficar gravando na mente, você põe na agenda, pronto. Te alivia, te dá mais leveza. E você pode extravasar a tua criatividade, desenhar, escrever o que você está sentindo. E isso favorece muito a nossa estado de plenitude, a calma, a serenidade. Se você quiser saber mais sobre meus cadernos criativos, é só escrever ali embaixo nos comentários, tá? Comenta. E eu vou adorar mesmo. É isso que tá de cabeça para baixo. Eu vou adorar mesmo poder compartilhar com vocês. Tem vídeos que eu ensino como faz cadernos criativos. Estão aqui os 10 cadernos. Quem quiser entra em contato comigo para receber o seu caderno criativo especialmente feito por mim com as minhas mãos mágicas. E
Para finalizar, eu vou falar das pílulas mágicas. O Padre Avril também me ensinou sobre as pílulas. Ele me deu uma lista com várias frases, ele dizia que eram pílulas. Ele pediu para eu escolher 3 e tinha que ingerir 50 pílulas por dia, que era ler aquelas frases 50 vezes cada uma. Então é isso, vamos continuar a nossa campanha, juntos, criando um caminho de luz com experiências luminosas. Eu conto com você, eu conto com seu apoio, com seu comentário aqui no YouTube, com você compartilhando para quem você sabe que precisa, porque eu estou trazendo aqui são as minhas experiências, as minhas constatações após assistir os vídeos e coisas simples que aquece o coração e faz toda a diferença. E juntos nós podemos ir cada vez mais longe. Obrigada por assistirem.